Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a hipermonetização e como você pode utilizar esse método para ficar rico com marketing digital ainda em 2025. Então fica comigo até o final, porque agora eu quero compartilhar com você tudo o que eu aprendi nos últimos 5 anos de mercado e mais de milhões de reais faturado, para que você possa aplicar no seu negócio também e assim como eu aproveitar essa nova tendência de mercado. Bom, então para quem é esse vídeo? Se você é um profissional digital, ou tem uma agência de marketing, ou tem um sistema de atendimento ao cliente de forma online, esse vídeo vai servir para você, tá? Principalmente se você atua na área de marketing. Mas se você atua em outras frentes que também se utilizam de marketing digital, vale a pena você conferir e ficar comigo até o final, tá? Então eu quero abordar com você a perspectiva de agência, a minha experiência com isso, como era um negócio antes dessa perspectiva de hipermonetização, como é um negócio hoje aplicando a hipermonetização e como você pode aplicar e por que isso é importante. E até o final eu quero mostrar para você uma representação visual de todos os elementos que eu abordar com você ao longo desse vídeo, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma agência, né? Uma agência, no conceito do marketing digital, ela é uma empresa que atende o cliente com entregáveis pontuais a fim de um resultado que geralmente é aumento de venda ou aumento de leads, certo? Mas a agência também é uma aptidão de ter autorresponsabilidade, de saber lidar com os problemas da vida, certo? Então você, como agência, é contratado para lidar com problemas do cliente. Uma agência, aqui eu vou pegar como exemplo para poder argumentar sobre todos esses pontos, a agência que eu trabalho hoje, que é de e-mail marketing. Essa agência é minha e hoje eu atendo e-commerce e infoproduto. Só que dentro da minha agência eu tenho que lidar com gestão de projeto. Dentro da minha agência eu tenho que lidar com copywriting. Dentro da minha agência eu tenho que construir funis de vendas. E essa é a raiz do trabalho de uma agência. E como que a hipermonetização surge desse trabalho de agência? Poderia surgir de qualquer outro trabalho que se use de marketing digital, certo? Mas, como eu trabalho com agência, como eu tenho uma agência, o primeiro pilar da hipermonetização é produzir conteúdo sobre isso. Tá? Por quê? Porque dessa forma eu consigo monetizar a partir do conteúdo. Esse é apenas o começo. Sem produção de conteúdo, a hipermonetização ela não acontece, porque ela é totalmente baseada na comunicação e na troca de conhecimento, certo? Então eu vou prosseguir te explicando como que era um negócio antes, como que o negócio de agência funcionava até 2025. Bom, você abriu um negócio, divulgava e atendia clientes daquele segmento específico, focado apenas em um tipo de cliente, que nós chamamos o ICP, certo? Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal. Você foca nele, você expande naquele nicho. Muitos vídeos do YouTube vão te recomendar fazer isso. Isso é certo? Com certeza. Por quê? Porque assim você otimiza seu tempo e sua performance. Por exemplo, se eu foco em e-mail marketing para e-commerce, eu já sei que eu vou descartar clientes que precisam de gestão de projeto. Estou dando apenas um exemplo. Claro que com a expansão você pode absorver esses clientes para a sua base também. Então, eu vou te dar aqui como exemplo como que o negócio funciona hoje e te justificar o porquê que funciona dessa forma, né? Primeiramente, o foco continua em um cliente, porém, criando todos os ativos relacionados à sua própria jornada com esse cliente. Ou seja, a sua jornada como agência se torna um produto. A forma como você atende um cliente se torna um produto. A solução que você entrega para aquele cliente se torna um produto. E o conteúdo produzido em torno do seu trabalho, em torno do trabalho de um cliente, se tornam infoprodutos. Por quê? Vamos lá. Para você atender um cliente hoje, presta bem atenção nessa parte, porque é aqui que está a tese central da hipermonetização, tá? Para você atender um cliente hoje, você precisa ter processos, né? SOPs, Standard Operational Process, processos operacionais padrões, ou seja, processos que você consegue replicar. E dentro de processos replicáveis, você tem templates, que são estruturas validadas, geralmente de copy, de e-mail, de páginas, estruturas. Início, meio e fim para se terminar algo. Essas
estruturas replicáveis, elas se tornam infoprodutos e mentorias. Porque dessa forma você abre o seu leque e aquele cliente que que você não venderia, que você perderia ele, você consegue absorver ele dentro do seu trabalho sem ter trabalho com ele. Por quê? Porque o processo é o que você já usa na sua agência. Você só vai estar monetizando algo a mais dentro do seu business. Esse é um começo, tá? O outro ponto da hipermonetização é você conseguir fazer essa estrutura de forma modular, certo? A estrutura dos seus processos, dos seus templates e afins. Você seleciona quais templates possam ser úteis para iniciantes, quais são úteis para intermediários e quais são úteis para avançados. E dessa forma você cria camadas de ofertas dentro da sua prestação de serviço. E para cada fase do negócio do cliente, você deve ter uma oferta clara. Eu já entro nesse ponto com você de forma bem detalhada para não restar nenhuma dúvida sobre a hipermonetização. Tá? Mas antes disso, por que isso é importante? Primeiro, você abre seu leque de opções, testa mais rápido, seleciona seus clientes ideais mais rápido e amadurece o seu negócio como um movimento, mais do que um CNPJ. Ou seja, quando você tem foco em um cliente, você vai construir a sua base a partir daquele nicho. Então, aquele nicho é uma base que você aquece para prestar aquele serviço, para promover aquela solução. Mas você vender a sua jornada como agência permite você atingir pessoas também do marketing, pessoas que têm a perspectiva de empreendedorismo, pessoas que precisam aprender algum elemento específico do empreendedorismo, como eu coloquei aqui anteriormente, e você gera valor de forma paralela ao trabalho que você já vem efetuando. Por exemplo, no meu serviço de e-mail marketing para e-commerce, a mesma estrutura de recuperação de vendas serve para infoprodutores. Por isso, eu tenho um infoproduto que ensina e-mail marketing para infoprodutores. E por consequente, eu tenho mais ofertas para oferecer. Já já eu vou mostrar para você como estruturar essas ofertas. Dentro da minha agência, eu faço a gestão de projeto do meu projeto e do projeto dos meus clientes. Então, a gestão de projeto ela é objetivamente um produto, porque os SOPs que eu tenho na minha agência servirão para outras agências, talvez como a sua, talvez como a que você quer abrir no futuro, mas servirão e se tornarão produtos, tá? A copy, mesma coisa, o funil, mesma coisa. Se você entendeu isso aqui, você entendeu que a jornada também é um ativo. A sua jornada de construção, a jornada de construção do seu negócio digital também é um ativo. Se você produz conteúdo sobre isso, você está construindo dois ativos primordialmente, que é o ativo de você produzir conteúdo sobre e-mail marketing, por exemplo, ou sobre gestão de projeto, e o ativo de você produzir o conteúdo sobre a produção de conteúdo. Então, é um sistema totalmente retroalimentável. Tá? Esse é o propósito da hipermonetização. Você monetiza absolutamente de todas as formas que você tem, em cima de uma execução de trabalho, em cima de um conhecimento técnico que você possui. Tá? E claro, isso é importante também porque permite testar vários funis e posicionamentos, uma vez que a base é a aptidão técnica. Ou seja, como a aptidão técnica, como exemplo aqui, está sendo e-mail marketing, eu testo um funil para e-commerce. Se eu não validar aquele funil para e-commerce, o meu próximo teste vai ser para infoprodutores. Se não validar, o meu próximo teste vai ser para negócio local e assim por diante. A base é a aptidão técnica. Por quê? Porque você está construindo o foco em um cliente para que você tenha os colaterais, os ativos colaterais que aquele um cliente pode te gerar, ou seja, os processos, os SOPs, os templates. Porque no final do dia, tudo tem a mesma estrutura, tudo é replicável. O marketing que uma padaria faz, que um dentista faz, ou que um encapsulado faz, tem por base alguns elementos específicos que são replicáveis e são compartilháveis entre si. Claro que eu não estou falando que é a mesma coisa, né? Mas você sabe, uma vez que você entende como usar um CRM, você sabe usar um CRM para a vida, certo? Então você pode aplicar isso em todos os outros modelos de negócio possíveis, tá? E outra, um ponto mais importante do que todos esses, se brincar, né? É você cria network e prova social fundada na sua própria jornada, que é o chamado Building Public.
Isso significa que você vai se conectar com pessoas que estão no mesmo caminho que você, e com isso você vai agregar para elas, através da sua expertise, o sucesso que ela terá. Então, isso gera monetização em várias frentes. Essa é a hipermonetização. E aqui eu tenho um exemplo de funil. Aqui eu tenho um exemplo de funil, tá? Você já fez o dever de casa, você já deve ter lido Russell Brunson, você deve entender um funil de vendas, você já deve saber como funciona, tá? Se você não sabe, tem vídeos aqui no canal onde é que eu explico mais a fundo sobre isso, dentro da comunidade também, então confere os links aqui na descrição. Bom, primeiramente, aqui são os 3 níveis de negócio, tá? O que que isso significa? Significa que existem negócios que estão começando hoje, negócios que já começaram e negócios que estão escalando. Você, como um prestador de serviço, você poderia sim testar a sua oferta a partir de um ponto específico aqui, né? Mas você poderia testar a sua oferta em camadas. Então, você pega uma aptidão técnica que você tem como gestão de tráfego e você atende empresas que faturam só até 100 mil. Empresas que faturam entre 100 e 500 mil. Empresas que faturam de 500 mil a 1 milhão ou 1 milhão para cima, tá? Isso daí depende da sua perspectiva profissional. A minha ideia em compartilhar com você esse conceito é que você tenha camadas que dependam mais ou menos de você a partir do que você acredita ser o melhor para o seu planejamento, tá? O que isso significa? Que um funil iniciante, para quem fatura até 100 mil reais em gestão de tráfego, estou dando esse exemplo, tá? Para um gestor de tráfego. Você é gestor de tráfego, você tem um cliente que fatura até 100 mil reais. Esse cliente não é o seu perfil ideal de cliente, né? Você quer atender um cliente que fatura de 100 mil a 500 mil, você quer atender um intermediário, tá? Você, nas suas campanhas de tráfego, você vai encontrar, né, na sua aquisição de cliente, vários clientes que não estão naquele período de maturidade. O que você faz? Você constrói a jornada de quem está faturando 100 mil para chegar no seu ponto ideal de cliente, que é lá na faixa dos 200, 300 mil reais, 500 mil reais. Então, o que é o grande lance do seu funil de aquisição? Você construir a jornada do seu cliente para tornar o seu cliente o perfil ideal que você quer atender. Isso demanda esforço, isso demanda energia. Mas hoje nós temos a escalabilidade que a IA nos proporciona. Então, como você tem a ideia de atender um perfil de cliente, você constrói o seu cliente ideal, ajudando os iniciantes a chegarem a um nível mais avançado em seus negócios, tá? E como você faz isso? Você pode construir produtos low ticket, como planilhas, como tutoriais, como guias passo a passo. São produtos baixos para quem não tem dinheiro, ou seja, talvez até para quem tem certo dinheiro, mas ele não tem a capacidade de investir nisso agora, tá? E para essa pessoa, eventualmente, um produto completo, um produto onde você dá o passo a passo daquele sistema que você vai implementar, possa não ser interessante. Então, um produto mais simples, como um e-book, como uma planilha, vai ser mais útil para ela do que 30 videoaulas, tá? Então, isso daqui autoexplicado, né? Mentoria. Se você tem um cliente que você não consegue prestar serviço para ele, por que não formatar 3, 4 chamadas de 1 hora para ensinar ele, para mostrar para ele na tela do computador dele, olhando os números do negócio dele, todas as coisas que ele precisa fazer para avançar com o próprio negócio, certo? Então a mentoria é um ótimo produto. E assim como os produtos low ticket e os produtos mais completos, a mentoria pode ser dividida nos 3 níveis. Pode ser uma mentoria para iniciante, para intermediário e para avançado, tá? E serviços únicos, mesma coisa. O fato é que o serviço recorrente ele é um casamento. O serviço recorrente ele é uma entrega com acompanhamento. Então você vai ter que, inclusive, validar se aquele cliente é um perfil ideal para que você trabalhe com ele no longo prazo. Porque a gente sabe que existem muitas dificuldades no caminho que, eventualmente, a relação com aquele cliente não te satisfaz. E que você vai ter que ficar refém daquela situação, porque muitas das vezes é a sua única fonte de renda. Qual que é a solução? Tá?
como você esquematiza uma hipermonetização dentro desse sistema? Você separa as suas ofertas em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado, e você constrói um produto, um e-book, uma planilha, você constrói um tutorial ensinando como implementar automações, como implementar gestão de tráfego, como implementar gestão de projeto. Você constrói uma mentoria para ter o acompanhamento, onde o seu produto completo é simplesmente o material de apoio da sua mentoria. Você vai fornecer o produto completo para o cliente, mais a mentoria. Então tem um valor agregado muito grande aqui. E, inclusive o seu serviço único, olha só, o valor agregado de você implementar para o cliente, gravando a tela do negócio do cliente e fazendo a mentoria, justificando cada ação e decisão que você está tomando, e entregar isso como um produto completo com a base de apoio para a equipe dele estar sempre atualizada sobre como corrigir os eventuais problemas lá dentro. E acredite, um cliente que faça um serviço único com você, um serviço que não vai ter recorrência, ele é um cliente que precisa ter o resultado suficiente para que ele venha a se tornar um recorrente. Porque a reciprocidade é real. Se você implementa um sistema de recuperação de vendas no cliente que aumenta 30% o faturamento dele de forma única, ele provavelmente vai querer ficar com você como recorrente, até porque a gente sabe que dentro do nosso segmento de marketing, a variabilidade das coisas, né, as coisas estão sempre mudando, e isso gera insegurança frente ao sistema único que você implementou. Então, muitas vezes, a gestão de e-mail marketing que você fez, ou que, por exemplo, que eu faço na minha agência, ela já não serve mais para o momento do mercado atual, para a adaptação que a marca do cliente precisa, por exemplo. Tá? Então, é aí que entra a sua expertise em saber agregar valor de forma recorrente para esse cliente. Tá? Então, eu espero ter te ajudado. Deixa o like, deixa o comentário. Se você quiser ter acesso a esse material aqui, mais outros materiais, não deixe de visitar os links aqui na descrição para você saber como ter acesso à comunidade, que é a minha comunidade, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.